de novo. Eu sou o senhor Champions. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no canal Em Cima do Muro. E hoje vamos comentar um pouco sobre o que foi o final da primeira rodada do Paulistão, tendo os jogos de São Paulo e Corinthians. O Corinthians que venceu a Ponte Preta por 3-0, que foi um resultado muito bom por parte do Corinthians, e o São Paulo que acabou perdendo para o Mirassol de 3-0, que foi um resultado trágico por parte do time paulista. A gente vai aqui esmiuçar toda essa situação do São Paulo, pois tem muitas coisas aí por trás, e é até engraçado eu ter separado esses dois clubes, porque realmente nos bastidores são os clubes talvez paulistas que estão mais prejudicados pelas má administrações, e realmente é um pouco difícil poder realmente trazer todo o assunto aqui para vocês, porque realmente tem muita coisa que é algo sobre investigação, e também fica difícil realmente da gente poder analisar isso bem a fundo. Porém, existe aquela diferença, existe aqueles times que conseguem realmente blindar todo o seu elenco sobre tudo que está acontecendo nos bastidores, e existe aqueles times que não conseguem. Então acho que a gente tem um bom exemplo de Corinthians e São Paulo, e eu vou trazer isso um pouco mais para vocês. Gostaria de pedir que você deixe seu like, comente e compartilhe, se inscreva no canal para ajudar, e bora pro vídeo. Iniciando pelo São Paulo. São Paulo que foi na casa do Mirassol e tomou um belo de um 3-0, e isso é realmente muito trágico para um começo de campeonato paulista. Acho que todos os quatro grandes estavam realmente com muito medo de ter esse tipo de início de campeonato, porque meio que acaba ditando as regras do que vai acontecer daqui pra frente, principalmente num campeonato paulista que vai ter grandes clássicos, igual o São Paulo, se eu não me engano, já vai pegar o Corinthians, o Santos vai pegar o Palmeiras, então não tem tempo de respirar nesse campeonato estadual. Se você começa a vacilar nesses jogos adjacentes, você realmente fica um pouco mais pra trás. Uma coisa que eu preciso ser sincero aqui pra vocês é que dos quatro grandes, obviamente, acho que o São Paulo pegou realmente o pior time para iniciar o Campeonato Paulista. O Mirassol, que já vinha de uma boa campanha do ano passado, se preparando para disputar a Libertadores, obviamente que teve uma reformulação no seu elenco e conseguiu boas peças para justamente reforçar o time. E a demonstração foi nesse primeiro jogo do Campeonato Paulista, em que o Mirassol meteu sacode no São Paulo, metendo 3-0. Então, isso só demonstra que realmente o Mirassol vem muito preparado para esse ano conseguir competir mesmo de igual para igual nas grandes competições. Não tô querendo levar em consideração também que São Paulo tá uma draga danada, realmente é um time que está bem despreparado e desanimado com todas as situações que vem acontecendo nos bastidores. E isso só demonstra que, por mais que o Crespo consiga fazer um bom trabalho, ele não conseguiu blindar o seu elenco para pelo menos conseguir atuar de uma melhor maneira possível, porque tomar um 3-0 logo no início é realmente desanimador, não só para os jogadores, como também para o torcedor. A situação é pior ainda quando você vê as declarações dos jogadores, que isso só torna toda a situação bem mais complicada. Então o São Paulo tentou, mas não conseguiu. É um time que não tem reforços, então o Crespo realmente tem que tirar água de pedra, e isso fica realmente difícil tanto para o treinador conseguir fazer algo de diferente, como também para o próprio elenco, que sabe e entende que as peças que ali estão é algo bem defasado. E aqui eu já quero entrar no próximo assunto que eu vou trazer aqui para vocês, que são as próprias declarações do Luciano pós-jogo. O Luciano veio na entrevista dentro de campo ainda e comentou aqui, obviamente, que esse resultado inicial para o São Paulo é algo muito ruim, e já começa pedindo o apoio da sua torcida, porque a situação do ano, ele não fala da temporada, mas sim do ano todo, vai ser bem complicada para o São Paulo, dado toda a situação que vem acontecendo nos bastidores. Obviamente que o jogador não vai entrar em grandes detalhes, porque realmente não faz parte dele comentar sobre isso, porque o jogador está ali sendo pago para atuar dentro de campo e não ficar comentando do que vem acontecendo dentro do clube. Mas a situação do São Paulo acho que está tão precária e tão assim, periclitante e prejudicial aos jogadores que acabou sendo inevitável esse tipo de declaração por parte do Luciano, expondo que a blindagem que normalmente em times
em crise acontece, em que a situação dos bastidores não afeta os jogadores em campo, no São Paulo foi totalmente o contrário. A situação dos bastidores está afetando diretamente os jogadores e parece que eles não estão sabendo lidar com toda essa situação. Não é algo normal, não é algo que se deve realmente exigir que os jogadores estejam preparados para que isso aconteça, mas é algo que na situação de um clube brasileiro você precisa estar realmente preparado, porque aqui a bagunça é o normal, a exceção são os times que realmente conseguem fazer uma boa organização. Então a gente pode ver muito bem como foi o Campeonato Brasileiro do ano passado, em que Flamengo e Palmeiras, que têm as melhores administrações do clube nos bastidores, estiveram nas suas melhores colocações, enquanto os outros clubes ficaram brigando realmente por um terceiro, quarto, quinto colocado. Então fica realmente difícil. Eu acho que é talvez um início péssimo para o São Paulo, dadas as declarações do Luciano. Eu já vou sentindo aquele cheirinho de Série B, sabe? Quando o time realmente já começa em crise, no primeiro jogo do campeonato já começa desse jeito. Realmente eu acho que é algo que pode muito bem preocupar o seu torcedor, que, vindo ainda ou iniciando num Campeonato Paulista que facilmente um time grande pode justamente ficar fora da segunda fase ou mesmo cair para a segunda divisão, iniciar dessa maneira não é uma boa opção. Agora vamos comentar um pouco sobre o Corinthians que recebeu a Ponte Preta, Ponte essa que acabou de subir da Série C para a Série B, sendo campeã, então talvez não tenha sido um time tão forte assim para enfrentar o Corinthians que apresentou um time mais misto do que realmente um time titular, já que existem grandes desfalques ou coisa parecida, e o time misto conseguiu se comportar muito bem. Isso só demonstra que o trabalho do Dorival em cima da equipe, em cima dos jogadores, foi muito bem feito, já que essa vitória de 3-0 traz uma confiança maior para o time corintiano, e eu vi até mesmo a postura dos torcedores mudando de acordo com essa vitória, porque o torcedor corintiano não estava tendo boas esperanças realmente desse início de campeonato, justamente porque o que acontece nos bastidores do Corinthians é algo que desanima o seu torcedor, faz não ter grandes esperanças, já que até ontem praticamente o Corinthians estava em transfer ban e agora tirou o transfer ban, já conseguiu encaminhar algumas contratações, e a vitória dentro de campo é algo que demonstra a força da equipe. O que eu tinha falado sobre o São Paulo, em que o Dorival não tinha conseguido blindar o seu... Dorival não, o Crespo não tinha conseguido blindar o seu elenco, o Dorival faz isso com maestria, blindando totalmente o seu elenco de todas as coisas que vem acontecendo no Corinthians dos bastidores, e não deixa chegar até os jogadores ou afetar mesmo o desempenho dentro de campo. Corinthians ano passado, que vem já sendo o atual campeão paulista e também o campeão da Copa do Brasil, esse ano tendo competições muito importantes como Brasileirão e Libertadores, o elenco precisa realmente estar motivado e bem recheado, com bastante peças que o Corinthians possa utilizar. Já teve algumas vendas importantes, principalmente a venda do Maicon, e óbvio que isso ajuda eu ia falar refrigeração, mas mesmo reintegração de novos jogadores que possam realmente desempenhar melhor do que foi o Corinthians do ano passado, porque justamente a Libertadores é uma competição muito mais difícil e o Corinthians precisa estar totalmente preparado, ainda mais num calendário desse ano que as competições vão realmente começarem a se chocar. O Brasileirão já vai começar no final de janeiro, a Copa do Brasil e a Libertadores eu acho que vai acompanhar esse ritmo de iniciar antes do que é o habitual, então meio que esse ano os times brasileiros vão ser muito mais exigidos por parte física, então os jogadores precisam estar super preparados para tudo isso. O Corinthians conseguindo, ou mesmo tendo essa possibilidade da utilização de um time misto e demonstrando que é um time forte, é um time que realmente consegue entregar resultado, ajuda em muito o clube para justamente pensar nas competições futuras, já que pelo menos a parte da organização, a gente olhando ou analisando o elenco do Corinthians, não é um elenco que brilha os olhos, não é um elenco que você fala, caramba, se você colocar o time em reserva, o nível de futebol vai estar o mesmo. Porém, e igual eu já comentei, quando você faz uma pré-temporada, você tem um tempo para trabalhar e justamente você começa o campeonato entregando isso em resultados, só demonstra que talvez os jogadores que estão à disposição do Dorival possam entregar um pouco mais do que foi entregue do ano passado. Então, obviamente, que o torcedor corintiano começa a ver
todo esse início de campeonato, ou mesmo as peças que estão dentro de campo, com muito mais bons olhos do que justamente o que aconteceu no ano passado, que foi um Corinthians muito volátil, de grandes altas e grandes baixas também. E tendo também a possibilidade de disputar a Libertadores já iniciando na fase de grupos, não uma possível pré-Libertadores, faz toda a diferença para essa equipe que já é bem famosa com a sua eliminação na pré-Libertadores, que isso desanima qualquer elenco. Então o Corinthians vai ter a possibilidade, principalmente, de se posicionar muito bem na fase de grupo da Libertadores e depois partir para o mata-mata, que aí é aquele famoso pernas para quem te quero, ou mesmo, não vou dizer jogo da sorte, mas quando chega numa fase mata-mata, eu tenho certeza que o Corinthians cresce nessa competição, assim como foi na Copa do Brasil. Eu havia dito, não deixe esse time chegar numa semifinal, numa final, porque realmente é uma equipe que sabe disputar esse tipo de competição, sabe estar nessa fase da competição e sabe realmente fazer total diferença, principalmente pela sua torcida. A torcida do Corinthians é aquele tipo de torcedor que consegue realmente entrar dentro de campo e empurrar o time para uma vitória. Então o Corinthians vem bem forte, tendo esse início muito bom com o pé direito, justamente para mais uma conquista do Paulistão. E aí a gente vai poder analisar pelos próximos confrontos quem realmente vai conseguir se consolidar e ter uma boa frequência, e quem é aquela equipe que começou bem, mas de repente pode acabar caindo no Campeonato Paulista. Essa foi a minha análise sobre o Paulistão. Pelo menos a primeira rodada terminou dessa maneira. A gente pode ter pelo menos uma pequena leitura de como foram os times nesse início de campeonato. Tivemos boas participações que foram a parte do Corinthians, e eu posso até separar o Santos também tendo uma boa, um bom início de campeonato, tendo um bom estrelismo por parte do Gabigol, e também algumas peças sendo bem importantes para a virada que o Santos conseguiu contra o Novo Horizontino dentro de casa. O Palmeiras, por mais que tenha ganhado, ainda é o famoso sinal de alerta, porque por mais que seja um time misto, quando o time que é bem organizado, igual o Palmeiras, que tem a possibilidade de investimento no elenco, não consegue desempenhar tão bem assim num campeonato paulista que não é tão forte assim, eu acho que é um pouco preocupante. E por parte do São Paulo, eu acho que dos quatro é o time que tá mais receoso de tudo, é o time que realmente vem já com crise logo no primeiro jogo do Campeonato Paulista, e tudo isso pode realmente prejudicar a equipe daqui para frente. Então, dos quatro os grandes, se eu for ter que elencar quem está melhor colocado ou melhor preparado e quem está pior, eu colocaria o Corinthians em primeiro, obviamente, pelo resultado, o Santos em segundo, depois o Palmeiras e, por fim, o São Paulo. Então a gente precisa realmente analisar como vai ser os próximos confrontos, porque já na quarta-feira vai ter clássico, e aí a gente realmente vê quem tá preparado para o quê. E vai ser bem interessante, porque vamos ter o confronto de Santos e Palmeiras, e aí como nesse tipo de nivelamento que eu coloquei, Santos está em segundo e Palmeiras em terceiro, quem ganhar meio que um ultrapassa o outro, né? E aí a gente vai saber realmente qual time está bem melhor preparado. Eu confesso que eu tô com medo desse confronto. Mas eu espero de coração que o Santos consiga surpreender e superar as adversidades. Mas e você? O que você acha? O que você pensa? Deixa aí nos comentários. Gostaria de pedir que você deixe seu like, comente, compartilhe. Se inscreva no canal para ajudar. Eu vou ficando por aqui. Vejo você no próximo vídeo. Tamo junto e falou!